Bom dia, amigos do grupo. Estamos aqui mais uma vez com estudo e dessa vez vou colocar o grupo Mateus. Achei uma empresa interessante, né? Um brasileiro aí que veio lá de baixo e montou o seu império, né? Fora a análise fundamentalista, né? Que a gente consegue encontrar naquele site fundamentos.com.br. Vocês podem procurar. E também no RI da empresa, que traz muita informação. A gente tem que fazer uma análise gráfica também, análise técnica, né, que a gente chama, né, para poder saber o ponto certo de entrada, né, para sofrer menos, né. Apesar de que qualquer análise gráfica ela é destruída quando sai algum tipo de notícia, né. Então não dá para confiar 100%, mas dá para minimizar os riscos. A princípio, a gente pode ver aqui, coloquei no gráfico mensal, vocês estão vendo GMAT 3 1M aqui atrás, em cinza escuro. Grupo Mateus, um mês, né? E a gente vê que ele entrou na bolsa em 2020, outubro de 2020. Sempre como acontece o chamado IPO, né? IPO, né? Em português, né? Que a bolsa, que a empresa se torna uma empresa que é negociada na bolsa de valores, né? Ele veio lá de cima, lá, né? 9,40, R$ 9,40. Teve brigou um pouquinho nesse pedaço entre 9,40 e 7,79, 7,80, e depois teve uma queda grande. Esse tipo de movimento se deve a diversos fatores. Às vezes a empresa tá se posicionando, fazendo investimentos maiores, e ela deixa de dar lucro. E muita gente fala assim, pensa que a empresa tá ruim e tá quebrando. Não é. A gente tem que sempre olhar o RI da empresa, acompanhar para saber o que está acontecendo, né? E para entrar num trade, o que a gente faz? A gente marca essas linhas. Estão vendo essas linhas aqui? Eu deixei ela pontilhada, né? O que acontece? Quanto mais ela bate numa linha, o preço bate numa linha ou passa pela linha, seja para cima ou para baixo, a gente vê que esse preço é um preço importante. A gente tira um preço médio, assim, meio tira a olho mesmo, precisa fazer um cálculo matemático simplesmente a olho. E a gente vê que o preço de 7,82 é um preço importante, porque ou ele passa pela linha, bate na linha e desce, ou ele reverte para essa linha, né? Então a gente vê que é um preço interessante para a empresa. Depois de toda essa queda que houve, ele tornou a segurar em um outro ponto interessante, que seria o 6,28, 6,22. Quando a gente fala 6,28, 6,22 é meio que região, tá? Não vai falar, tem que ser esse ponto exato. Não é assim. Não existe nada de exato, né, na bolsa. O cálculo matemático é importante, mas que é baseado em estatísticas, né? Porém, a gente não pode falar. Pode ser o 6,30, 6,25 que vocês estão vendo ali, 6,28. A gente marca essas linhas já para ter uma base de uma possível chance do ativo ir para lá, né? Lá para cima, né? E a gente poder fazer o trade dentro disso aí. Tem outro ponto aqui também, né? Tem gente que marcaria aqui no fundo da vela. Isso aqui é muito subjetivo, você pode marcar esse outro ponto, que é um ponto que para mim eu acho mais interessante, né? Que é um ponto onde o ativo bateu, cruzou para baixo e para cima. Essas velas muito grandes assim que a gente vê aqui, geralmente são movimentos especulativos do mercado. Quando a ação está muito barata, os grandes investidores costumam fazer os trades, né, deles dentro desse espaço aqui. O que significa isso? Talvez por um motivo ou outro a empresa começa a cair, e seja uma situação econômica ou, como eu já falei, a empresa começa a fazer investimentos.
Aí muita gente pensa, pô, a empresa está falindo. Mas aí o que os grandes investidores fazem? Eles vão comprando. Compra aqui, compra aqui, compra lá no fundo. Certo momento, o próprio mercado, ou mesmo eles começam a zerar as posições deles. Como que eles fazem isso? Eles começam a vender. Vende aqui, vende aqui, vende aqui, vende aqui, vende lá em cima. Aí eles fazem o dinheiro deles, porque imagine que você começa a comprar a ação, né? Começa a comprar a ação neste ponto aqui. Você viu, quando todo mundo começa a vender, tentar ganhar com a queda, porque dá para fazer isso no mercado também, porém eu acho muito arriscado. Eles estão comprando. Comprou em 4 posições aqui. E eles podem fazer o preço médio deles aqui. Faz o preço médio deles aqui. Depois, quando o ativo começa a subir, eles começam a vender, ou seja, eles estão tirando o lucro do mercado, enquanto todo mundo está comprando. Chega lá em cima, eles estão praticamente zerados na posição. E aqui embaixo, o pessoal que não sabe de nada, sardinhada, né, tá tudo comprando. Para novamente ver o mercado caindo. Aí entra o desespero das pessoas, né? Poxa, eu comprei a ação ali no 6,34 achando que ia subir mais, ia ter mais altas, né? Aí o cara não aguenta a pressão, não aguenta a pressão, fala assim, poxa, tô aqui com prejuízo de tantos por cento já, bolsa de valores não é pra mim, eu vou sair. Aí ele começa a vender, ele vende, zero a posição dele aqui, ó. Poxa, caiu muito, eu vou zerar a posição. Nisso vem o grande investidor. Bom, se você está vendendo, eu vou comprar. Aí ele compra aqui, compra na queda. E novamente ele começa a vender. E quando começa a subir, a sardinhada entra de novo. Olha, recuperou tudo isso. Vai subir de novo. E no final essa história se repete até o cara quebrar, né? Porque o cara não entende como funciona o mercado. O posicionamento que a gente faz sempre sobre isso aí é assim. Vamos lá, a gente tá no gráfico mensal, né? Vou colocar no gráfico semanal para vocês poderem olhar melhor. E a gente usa as ferramentas que tem à disposição, seja a projeção, seja o cálculo de risco para a operação, né? E também observar os preços, né? O que ele fez, né? Ele caiu, segurou um pouco, caiu de novo, teve uma alta quase que voltando ao preço anterior. Vamos marcar aqui só para vocês terem uma ideia, que seria um preço de congestão, né, que eu falo aqui, porque o preço não sai daqui, né? Ele fica muito tempo aqui parado aqui. São semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quase 3 meses aqui parado no mesmo lugar, né? Não vai para lugar nenhum. 5,60, 6,28. Se você comprar 10 mil ações, você consegue fazer um trade aqui rapidinho e fazer um dinheirinho, né? Você consegue fazer um trade na queda aqui, na alta. Perigoso pra caramba, mas, né? Mas a gente vê as melhores oportunidades para não sofrer esse tipo de ficar semanas posicionado, né? E como eu já falei, a análise técnica serve para a gente evitar certas entradas erradas, né? Mas mesmo assim, dependendo da situação do mercado, notícias, preço do dólar, taxa, taxa de inflação, todo esse negócio, o setor varejista, que é o caso deles, o Grupo Mateus, costuma sofrer bastante, né?
Vamos dizer que a gente tivesse sorte, ou seja, tivesse observado lá atrás, pegou uma alta lá de baixo lá, rompimento aqui desse topinho menor aqui, vamos lá, são 120% de alta, ou mesmo que parasse antes aqui, começou a cair, vou sair fora do trade, sai aqui ó, 80% de alta. E no mercado esse tipo de movimento costuma ser repetido, a gente vê semanas, mas se você vê semanas que o preço está subindo, 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 você está, né, tendo lucro, ninguém vai achar ruim. Faz que nem eu fiz em Aeres. Entra na empresa, espera ela subir, vai fazendo o preço médio, né? Entra e quando ela der o lucro, se desfaz de parte da posição, o preço médio vai lá para baixo, né? Às vezes abaixo do fundo que já existe, né? E você fica bem posicionado, ou seja, sem dor de cabeça, né? Mesmo que a empresa vier totalmente ao contrário, ela caia lá para baixo lá. Ela vem, se ela dá um azar aqui, né? Não, acontece alguma coisa, a empresa vem aqui, ó, para lá embaixo, ó. E se seu preço médio está aqui, você está tranquilo, porque você ainda pode falar assim, não, vai, né? Tenho chance de recuperar, tal, né? Ou mesmo você pode zerar o lucro antes, né? Falar, não, já deu a queda, deu muita queda, para mim já chega, né? Se seu preço médio está aqui, você vai sair com dinheiro, né? Você sai com dinheiro aqui. Então, a melhor coisa é saber o horário certo de se posicionar. E a gente encontra o que aqui? Passando para o gráfico diário, vocês podem reparar dois fundos aqui, ó. Tem dois fundos, aqui e aqui. O fundo duplo, ele funciona tanto no gráfico diário, semanal, mensal, e a gente percebe que esses dois fundos são importantes, né? São preços importantes que o mercado não deixou a ação cair mais que isso. R$ 5 exato, melhor ainda, que é o todo mundo chama de bola, né? O preço foi pro bola, né? Se for pro próximo do 4,30, aí ele vai para os R$ 4. O mercado costuma narrar isso como bola, né? Foi pro R$ 4. Tá no 4,97, ou a gente vai fazer o trade até o bola, né? No 5.0, né? 500. E colocar aqui no gráfico diário para vocês verem aqui. O que eu estou esperando para poder entrar nesse trade aqui? Apesar de estar meio receoso com a atual situação do mercado, né? Porque quando o cara fala que a gente tem que comer menos, e Grupo Mateus, muita comida, tem a parte de eletrodomésticos também, né? A gente fica meio receoso de entrar, mas a gente já faz uma análise seguinte. Ontem tivemos uma alta aqui expressiva aqui de 4, 5%, 5,68, mas devolveu um pouco aqui. Vamos dizer que vamos arredondar para 5% aqui. A primeira ferramenta que a gente usa aqui para entender o que pode acontecer aqui é a retração de Fibonacci. Pega o topo lá em cima, o fundo aqui embaixo. Se você quiser analisar 2 dias, 3 dias, né? Você pode puxar 2 dias aqui, que é o outro fundo anterior dessa barra vermelha aqui. Ou seja, você tem um fundo e tem um topo. E o preço costuma retrair até os 50%. Isso acontece quase que 95% das vezes no mercado. E aí a gente já projeta que o dia de hoje, apesar de ter feito um topo ali, ele vai fazer uma queda aqui, até aqui nesse preço. Talvez um pouco antes, porque aqui já tem uma região importante aqui, 5,24. E qual seria o melhor ponto de entrada? Porque ele costuma bate nos 50% e vai para alta. Na análise, geralmente o pessoal costuma ter como
ponto de entrada, essa região, exato, porque a gente vê que o preço ele rompe o topo anterior, então indica que o mercado está em alta, né? A partir desse momento aqui, o mercado está em alta e pode fazer várias altas a partir disso daí, né? Desse ponto. Tem gente, e eu principalmente, eu prefiro entrar um pouquinho antecipado. Já batendo nesse ponto, eu gosto de entrar aqui. Não é aconselhável, por quê? Porque o preço pode não fazer essa alta aqui. Ele pode simplesmente ir para baixo. Então é um ponto assim de entrada arriscado, né? É o tal de 50%, né? 50% para lá ou para cá, né? É perigoso esse ponto de entrada. Só que se você tiver dinheiro para sustentar a queda, segurar até lá no fundo, esse é um cálculo que eu faço também. Vamos dizer, eu não tenho dinheiro para comprar 1000 ações, eu tenho dinheiro para comprar, sei lá, só 100 ações. Então eu vou comprar, eu compro 50, opa, aqui não, eu compro 50 aqui, tá ficando sujo aqui já, compro 50 nesse ponto aqui, né? E se o preço for lá para baixo, eu compro mais 50 aqui. Vou marcar de outra forma aqui. Compro 50 aqui e mais 50 aqui. Lógico que precisa ter coração, né, para aguentar isso aqui até, né, uma retração toda, talvez uma falha do rompimento, né? Acreditando que a empresa vai segurar nesse ponto, né? Por quê? Porque aqui é um ponto de fundo duplo. Agora, se ele passa desse fundo duplo, não tem jeito. Tem que estopar a operação. Porque se você não estopa a operação, o prejuízo pode ser pior ainda. O que eu aconselho para todos, né, que estão iniciando, você fazer a entrada onde é o que a análise técnica mostra, né? Fazer a entrada aqui, esse ponto, 5,40. Não ser ganancioso, né? Porque às vezes a gente nem tem o dinheiro para fazer tudo isso. E quando a gente está começando pequeno, as coisas funcionam assim mesmo. A gente vai fazendo de trade pequeno em pequeno, trade pequeno, para aprender, né, e observar o mercado, para aprender as análises. Fora a análise, fora a retração de Fibonacci, né, a gente tem outra ferramenta aqui. Opa. A gente tem outra ferramenta aqui. Vou apagar esse Fibonacci porque já está marcado 50% aqui. A gente tem a projeção de Fibonacci, que costuma acertar bastante também. A gente pega o fundo, marca o topo e outro fundo, mas esse fundo tem que ser maior. Ele não pode ser aqui. Não pode ser menor que o preço da alta. Ou seja, tem que ser maior que esse último preço aqui, essa última alta aqui. Se você marcar ele aqui, ele vai dar errado, né? Se por um acaso venha formar uma barra vermelha, ela vem aqui embaixo, já desconfigurou a projeção. Então a gente marca aqui no meio, onde eu acho um ponto importante. Pode ser aqui também, não vai dar muita diferença, né? Vai dar alguns 10 centavos quase de diferença. Se você for entrar pequeno, não dá muita diferença. Se você for entrar com 10 mil contratos, vai dar bastante diferença. A gente marca aqui. A gente vê o potencial de ganho dessa operação, né? Que geralmente ele vai nos, sei lá, 90% das vezes ele chegou nos 100%. Se não chegou até lá, ele chegou perto e às vezes ele passou.
Quando ele passou, ele foi lá pro 161% na projeção de Fibonacci, né? Não pode confundir as ferramentas, uma é projeção, outra é retração. A retração, o Fibonacci normal, né? A gente vê os níveis, né? Os níveis que o preço pode parar quando ele está fazendo um movimento. Já a projeção, a gente projeta o futuro, né? Não adivinha o futuro, mas projeta o futuro. Uma parada próxima ao 5,62 e outra no 5,85. Sim, pode ser que aconteça um milagre aí, alguma coisa assim que mova o mercado e ele vá lá para cima lá. 6,33. É o sonho de todo mundo, né? Romper, pegar uma operação dessa e ela vá até mais lá em cima ainda, né? Pegue o topo do movimento, R$7, ou até mesmo os R$9, né? Seria maravilhoso um trade desse, né? Aí não importa se você está posicionado uma semana, 2 meses, 5 meses, você está ganhando dinheiro, está ganhando muito dinheiro. Em porcentagem isso aqui dá, vamos lá, desde vamos fazer a entrada, tirar a projeção aqui já. Vamos dizer que entramos aqui no topo, né? Depois da retração, 4% o primeiro ponto de ganho. Desculpa. 4% de ganho. Depois 8,75, já é uma alta expressiva, né? Depois 17%, 18% quase. 18%, vamos aproximar aqui. 18%, 30%, né? E depois lá em cima 45%. Ótimo. E será que isso acontece? Talvez não. Talvez para aqui mesmo os 8%. Talvez dê uma fugidinha. Bata aqui 10, 12%. Mas no mercado, assim, se a gente consegue tirar 10%, já é um negócio maravilhoso. Eu que, por exemplo, faria uma entrada aqui embaixo, arriscando mais, né? Puxaria já quase 20% aqui. Ou até mesmo aqui, 10, 11%. Para mim já estaria satisfeito, né? E aquela mesma técnica. Se eu decidir encarteirar essa empresa, é uma empresa de 5, quase R$6, né? O que acontece? Eu compraria 1.000 ações, venderia 500 aqui em cima, né? Ou faria um trade menor aqui de 300, 200 ações e guardaria as outras 500. Ou mesmo compraria 2.000 ações, né? É muito dinheiro já para mim, né? Pelo meu trade, pelo meu estilo de operar e pelo meu caixa, que eu acho que assim tem outras posições já, né? Colocadas lá, que eu não gosto de arriscar muito, né? Porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com a empresa, né? Mas a gente, sei lá, compra 500 ações aqui, ou mesmo se tiver muito, assim, for um caso muito específico que dá medo de entrar, a gente compra 200, vende 100, ou aqui, né? Onde o mercado der pra gente. O que deu o dinheiro? Deu, sei lá, R$50, R$30, não tem problema. O importante é que eu fiquei com 100 ações no preço médio aqui embaixo. Mas o preço pode voltar e sim, o preço pode voltar. Eu posso fazer outro trade novamente. Posso ir comprando nas quedas, como todos os grandes fazem, né? Comprei aqui, deu errado, subi um pouquinho, vendi aqui. Aí tô com o preço médio aqui embaixo e ele começou a voltar. Posso comprar aqui, posso comprar aqui, posso comprar aqui. O preço médio fica aqui. E novamente eu faço outro trade. Aí eu vendo aqui e fico com o preço médio lá embaixo de novo. Isso daí é um jeito de pensar, né? Cada um opera de um jeito, né? Tem gente que fala assim, bom, eu quero só lucro mesmo. Eu quero dinheiro no bolso.
comprei aqui, zerei tudo aqui. Ótimo, sem problema. Se você não tiver interesse em ficar com essa ação, né, com essa empresa, né, mas assim, a gente vê que se você acumular patrimônio, inclusive de empresas que, que tem uma análise fundamental boa, né, que a gente acha que entende que ela vai, é uma empresa boa, como diz o Barsi, empresas perenes, né, que já se mantém há muitos anos e estão dando lucro todo ano, né, estão crescendo. Não tem nada errado você ficar com essa empresa. Vai, deixa ela aí. Talvez um dia lá em cima, quando você estiver com lucro bom, ou ela estiver pagando só dividendos, né? Aí você recebe em dividendos, né? Uma participação de lucro e tudo mais. Isso é maravilhoso, né? Você consegue montar uma carteira com empresas boas, né? E esse é um método que eu uso para colocar as empresas na minha carteira. Eu vou guardando, guardando, guardando. E quando eu vejo que não dá mais, né? Que a empresa já ficou ruim, a gente sai fora da operação e fala, pô, aconteceu tal evento no mercado, né? E a gente sai fora da operação. Uma outra ferramenta que a gente usa aqui, já dando uma aula aqui de como usar essas ferramentas aqui, é a projeção de lucro contra o prejuízo. Essa ferramenta a gente calcula, primeiro põe no ponto de entrada, quanto de prejuízo que ele pode te dar, quanto de lucro que ele pode te dar. Ele já põe as marcações para você, onde você tem que sair, né? No caso, você pode configurar ela de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, o valor que você quiser, né? Vou dar um zoom aqui, aumentar um pouco aqui. Ver se dá para dar um zoom aqui. E ele te põe o preço de entrada e os prejuízos, né? Onde que ele pode entrar. No caso aqui, 5,48, né? 5,96, né? 13% de alta. E a gente consegue entrar num trade com mais tranquilidade, né? Já entendendo que essa operação pode dar prejuízo. Qualquer operação a gente tem que primeiro calcular o risco. Se são 4% né, de queda, ele pode te dar 8%, 12% de lucro. 1 para 3. Essa ferramenta você consegue configurar, né, o objetivo, deixa eu colocar aqui, não, aqui, propriedades, você pode colocar 1 para 3, 1 para 2, 1 para 5, né? Isso cada um vai ajustar conforme, né, gostaria de entrar nas operações. Claro que pode dar errado, porque isso daí não é projeção matemática, né? É a projeção que você está colocando, né? O objetivo melhor seria se acontecesse isso, mas isso daí é querer que aconteça, né? Pode não acontecer. É uma ferramenta que a gente usa também para a gente entender melhor o que ele pode dar, né, de lucro, né? Eu prefiro usar a retração e a projeção para me entender os pontos de entrada e os pontos de saída da operação. E seria isso aí para hoje, para o Grupo Mateus. É um estudo para que vocês prestem atenção, né, que vai acontecer no dia de hoje. Realmente o preço pode chegar no 5,25, né, 5,20 região, né. Vamos dizer sempre região, porque não dá para acertar 100%. Às vezes a gente acerta, mas é meio que sorte, né. O mercado é volátil, a volatilidade mexe, né. Vamos dizer que ele fique nessa região aqui e vá lá para cima, né? Que é o melhor dos casos, né? Vamos dizer assim, interessante para a gente, né? Entrar na operação dessa. Eu estou estudando ainda para ver o que eu vou fazer hoje. Tem operações abertas. Se eu conseguindo fechar outras operações hoje, também vejo o movimento de hoje, né? Que vai acontecer, né, no Grupo Mateus. Já deixo como alarme, né? Posicionado aqui. A gente consegue
marcar os alarmes para não precisar ficar olhando toda hora o gráfico, né? Ele avisa quando chegar no preço que eu tô procurando e faço o trade, né? E é isso aí, gente. Desejo a todos um bom dia aí, né? Estudem bastante, que é importante estudar. Não baseia simplesmente no que eu tô falando aqui, né? As operações, né? Porque o mercado é volátil, sempre muda as coisas, né? E a gente tem que estar sempre aprendendo, tem que estar entendendo o que pode acontecer, né? No mercado, né? E ganhar dinheiro no mercado não é fácil, né? A gente sempre tenta, usa as projeções, né? Os cálculos matemáticos, né? Estatísticos, e geralmente funciona, né? 90, 80% das vezes funciona. Mas você tem que estar preparado para os 20% que dá errado também. Que seria o trade dar errado e você tomar um stop aqui, né? Cabo vermelho aqui. Tomar um stop aqui nessa região, né? Aqui mesmo embaixo no 500. Passando aqui, né? Já é uma região que eu ficaria meio... A gente tem que esperar. Entende que ele vai continuar a cair mais, né? Seja lá qual o motivo, né? É isso daí então, gente. Até a próxima. Valeu, obrigado.